senhoras e senhores! Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Completamos 6 meses do programa. 10 mil inscritos. Nem nos meus melhores sonhos a gente podia prever tamanha receptividade e audiência. Mas dá para ver que existe uma audiência grande que vê o conteúdo e não está inscrito no canal. Então é o seguinte, você aí que está vendo esse episódio agora, tem um botãozinho, uma botoeirazinha, assim, inscreva-se. Aí você vai lá e dá uma dedada, mas dá uma dedada de com força, como diz o pernambucano. Porque a tua inscrição no canal, teu compartilhamento, teu comentário, teu like é muito importante para nós. E como eu falei, estamos deixando gostar do jogo, amigo. 10 mil inscritos, a meta agora é 20 mil inscritos. Para o final do ano, não, para setembro. Porque esses 5 mil inscritos aí que vão entrar agora, já vamos dar uma puladinha para 15. Hoje nós vamos receber aqui uma figura que tem história para contar, de longa data, meu amigo da R2OH. Ladies and gentlemen, please welcome Renato Gaudioso! Salva de palmas! Obrigado, meu irmão. É um prazer vir aqui, eu sempre acompanho você e eu ainda não enfiei o dedão lá ainda. Não? Escrever. Pô, não. Aí, você que tá com... vê se eu Lucas, dá um inscrito aí no canal dele aí, pô. Eu acho que eu não meti o dedão. Pô, mas eu sou antigo. Cara, mas olha só, os caras veem o programa aí tu pergunta assim, tá inscrito no canal? Eu acho que não tá, cara. Não se tá. O cara quer se inscrever... Eu vejo todos eles, mas não Pô, meto o dedão. Então, Já agora você já então serviu de CTA aqui, de exemplo para essa audiência. Rapaziada, enfia o dedão aí. E aí, como é que você tá, meu velho? Amigo, estamos aí, né, tentando se atualizar, né? Desculpa, se você puder chegar um pouquinho mais perto do microfone ou o microfone mais perto de você, você decide. Ele vir para mim, né? Na verdade, a gente está sempre tentando se atualizar, né? Porque a gente é antigo, né? Bastante A gente antigo. é velho, né? Antigo. No outro dia eu estava conversando com minha mulher, eu falei assim, Sueli, eu acho que eu sou o mais velho trabalhando no nosso segmento, né? Eu me lembro das nossas reuniões, né? Quando você chegou há, sei lá quantos anos atrás, a gente discutindo ir para o sindicato, ir para a prefeitura, para tentar legalizar, né? Sempre buscando essa qualidade, né? De melhorar em termos de prefeitura, de se atualizar em equipamentos, né? E aí eu fico muito feliz, porque no momento que a gente hoje está vivendo o LED, né, que é uma situação totalmente diferenciada, quando eu tinha empresa de outdoor, colando papel, chovia, o papel caía, ou ventava, o papel caía, ou roubavam o meu quadro e levavam para abrir uma nova empresa de outdoor em outros locais. E a gente hoje vê o LED, né, que é rapaz do escritório, ele modifica a imagem, ele programa o horário de entrada, de saída, quer dizer, um trabalho diferente do nosso, né? A gente vivia na rua, tomando conta de tabuleta, de painel. Eu não sabia que tu teve outdoor eu tive outdoor. Papel colado, não? Junto com o Marçal, era sócio eu, Marçal e... Qual era o nome da companhia? Então... Aí. Já esqueci. Lá. E tinha um terceiro sócio, até um terceiro sócio que é uma pessoa que hoje cresceu muito no Espírito Santo, que é o Maeli. Não conheço o Maeli. É o Maeli, vou dar um ponto para você aí. Ele é dono da Med Senior. Essa empresa aí que você vê aí, os ônibus rodando e faz muita publicidade. E ele tem diversas atividades, entre elas... Aí eu fui visitar, porque eu ainda ando na rua visitando, né? Fui visitar esse cliente e conversando com o gerente, ele
O dono da empresa, ele tem esse negócio. Qual negócio? Publicidade lá na terra dele. Onde é a terra dele? Espírito Santo, Vila Velha. Falei, lá só tem uma pessoa. Você é capixaba? Não, sou carioca. Carioca. E aí, falei, liga pra ele aí. Aí ele ligou, falei com ele. Maeli, meu ex-sócio, né? Então, o Maeli é antes daquelas nossas reuniões. Essa sociedade no Aldó, quando o Marçal estava aí. Legal, ainda. Grande Marçal. Grande Marçal. Saudoso Marçal. Onde anda, Marçal? Tá nas alturas. Mas era um querido. Ele tá aqui com a gente, cara. Ele era um cara muito querido, muito conhecedor, bacana. Né, de muito do nosso trabalho, né? Um homem sério, honesto. Pra caramba, super, generoso toda a vida. Então, nós fomos sócios, nós três, no Aldó. Aí depois eles saíram, me largaram sozinho. Aí eu falei, não consigo ficar com isso sozinho. Aí eu passei uma parte para Oliveira, fui me desfazendo da empresa de Aldó e fiquei só no painel. Mas, Renato, me fala aqui... Eu tenho algumas histórias com o Renato Gaudioso. Eu tenho algumas. Mas, assim, o que eu lembro de você, lá, você vem do ramo de imobiliário, né? Isso. Deixa eu te contar a história rapidinho. Em resumo, porque ninguém está muito a fim de escutar a história de... História longa, né? Então, minha vida inteira eu fui vendedor, Antônio, vida inteira. Um dos melhores que eu conheci. Sempre eu vendi sapato, vendi um monte de coisa. E aí, num momento, eu fui ser corretor de imóveis. E a empresa que eu trabalhava, ela tinha como diferencial, ela não contratava corretor de imóvel. Porque lá atrás, há muitos anos atrás, o corretor de imóvel era sinônimo de bebê, farrista, o cara era todo errado, era corretor de imóveis. Aí essa empresa, que era uma empresa de ponta na época, resolveu começar a contratar jovens que não fossem corretores. E eu já estava trabalhando nessa empresa, então eu era muito convidado para ter afiliados. Então numa época eu tinha uma afiliada e essa afiliada me indicou eu ir trabalhar numa empresa de painéis. Eu falei assim, mas eu não sei nem o que é painel. Não, mas isso é bom de venda, pô. Então tá bom, vamos lá. Aí me deu o endereço lá no Castelo. Eu fui lá, a empresa era Sagalux. Você lembra? Sagalux? Sim. No canteiro André Neves. André Neves. Isso. Aí cheguei lá, era uma quinta-feira, ele vinha sempre pro Rio. Quinta-feira. Todo engravatado. Sim, com lencinho no bolso, da cor da gravata. Né? Um artista. E aí fui lá, conversei com ele. Quem era o gerente antes era o João Carlos. Pro News. Aí ele desentendeu com o João, ele era fácil de se desentender, porque nosso amigo era muito nervoso, questionava tudo. Bem, tirou o João, e aí eu falei, João, não vou pro seu lugar. Não, se você não for, vai outro. Então tá bom, aí eu assumi. E na quinta-feira ele falou, então aqui a empresa é assim, assim, a fulana falou que você não conhece nada de publicidade, eu não conheço nada. Não, mas é fácil. Aí ele pegou a pastinha dele, botou embaixo do braço e foi embora. Falei, tinha uma funcionária a empresa no Rio. Falei, ele foi embora para São Paulo já. Aí eu tinha um fichário na sala, eu comecei a abrir, olhar os clientes. E aí virei gerente de uma empresa com vários painéis na Avenida América, que era uma coisa maravilhosa, né? Só tinha nas Américas o Marçal, que tinha os painéis do Anjo do Rio, você lembra? Não. Anjo do Rio, e ele. Eram os dois que tinham na Avenida das Américas, e o Marçal tinha na Zona Sul quase toda, né? E aí eu comecei a vender painel. E naquela época, uma mídia na Avenida das Américas era em torno de $20 mil mensal. E cadê a minha relação de clientes potenciais? Aí eu recebo uma ligação, era um cara de Nova Iguaçu, não vou dizer o nome da empresa porque ele não vai passar um Pix, né? Que queria anunciar na Avenida das Américas. Aí eu vou aí, fui lá em Nova Iguaçu, uma empresa de mulher, de maquiagem.
Aí o seu Daniel me atendeu e falou para mim: eu queria colocar uma publicidade na Avenida das Américas. Tá bom, ué. Qual é o preço? Eu falei, $20.000. Tá bom. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Pode. Mas por que o senhor quer botar lá na Avenida das Américas? Porque eu moro na Barra e quero todo dia, quando sair, olhar o painel. Ah, tá bom. Peguei o pedido, tirei logo o pedido dele. Falei, quando é que chega a arte? Ah, daqui uma semana eu lhe entrego. Tá bom. Bem, primeira venda, mandei lá para São Paulo, pro nosso amigo Andrezinho, ficou feliz. Quinta-feira estou no Rio, quero ver a lona. Tá bom. Peguei ele no aeroporto, fomos para a Avenida das Américas, cheguei lá, tinha 3, na foto eram 3 moças negras, né? É negras que fala agora? Tanto faz. Tanto faz. Negras. Era um produto que chamava na época, acho que não existe mais, é Necilim. Ah, não sei. Que o cabelo ficava assim, para ficar liso, né? E aí o André queria chamar o Poté, que era o homem da manutenção, para arrancar a lona. Falei, tá maluco? O cara já pagou. Aqui só tem multinacional. Como é que você bota foto de Enê, rapaz? O que é Enê? Eu falei, sei lá, é para mulher alisar o cabelo, é o direito dela. Que preconceituoso. Conceito do cara. Ele queria tirar o painel. Falei, vai arrumar um problema. O cara já pagou. Arrumar 2 problemas, né? Pô, tá maluco, cara? Então eu comecei a vender painel para empresa comum, coisa que ele só anunciava Souza Cruz, Coca-Cola, né? Ele não vendia anúncio, né? Cara, os suportes que ele tinha ali na Avenida das Américas, era grande. Pô, só tinha ele, né? Cara, era um backlight dupla face, pegava a pista indo, a pista vindo. E o cliente comprava dele, ele não vendia, ele não fazia o trabalho, tirador de pedido. Que ali eram 2 construtoras, né? Cada lado da Avenida das Américas tinha uma construtora e... Mas a vida, Renato, a vida, ela é assim, bem justa com as pessoas, porque você vê que as pessoas, elas vão... Eu tô cansado de ver, cara, no alto. Sou um pouco mais novo que você, e você também deve ter visto as mesmas coisas que eu. Assim, o cara vai, aí sobe, aí a vaidade vai atrapalhando aquela vida do cara, e aí em algum momento da vida o cume da montanha vira e não tem mais subida, é só descida, e a descida é cruel. E o vaidoso sofre triplamente com a descida. Aí ele não aguenta, né? Ficar muito tempo na... Eu não vou nem falar, mas onde está André hoje? Sumiu. Sumiu por quê? Cada um, velho, vai carregar sua própria cruz. Não tem jeito, cara. Você plantou uma coisa que não tá de boa. Ou você se arrepende, faz bonito, corrige o teu caminho, ou você vai ter... A colheita sua vai ser aquilo que você plantou na vida. Aí eu fiquei lá bastante tempo. Desculpa. E aí eu fui para... Um dia nós saímos do centro da cidade e viemos para Barra. E aqui na Barra era difícil linha telefônica. Na época era caro uma linha telefônica. Você comprava a linha telefônica? Era $3.000 uma linha telefônica. E aí nós tínhamos um escritório onde tinha eu e a mesma secretária que estava lá no Castelo, veio aqui para Barra. Então a gente ficava ali, um usa o telefone, outro usa o outro. E aí ele resolve fechar o escritório de São Paulo e manda todo mundo para o Rio. E ele tinha uma fila para usar o telefone. Aí um dia ele aqui no Rio, eu educadamente falei, André, olha só, nós só temos uma linha telefônica. Temos 5 pessoas para usar o telefone. Eu tenho na minha casa o computador, eu tenho o meu telefone. Eu vou trabalhar de casa, que é melhor. Que eu não consigo, se eu ligo para um cliente que está ocupado, eu tenho que entrar na fila, vou ligar daqui 1 hora só para o cliente. Aí ele falou, você está certo, pode ir embora, você está dispensado. É assim? Aí eu fui embora. Aí eu estou indo para casa, eu passo eu morava no Caxambi, passo em frente a uma concessionária da Fiat, Brilhalto o nome, e tinha lá um mega totem escrito embaixo, Visolux. Exatamente. Uma plaquinha. E tinha um telefone com Maringá, Paraná. Liguei para lá, o cara falou assim, não, nós não queremos representante do Rio de Janeiro, não. Todo mundo é enrolado, safado. Eu falei, mas você não quer me atender? Pode vir aqui. Aí eu fui lá. Então eu fiquei
7 anos como representante dele no Rio de Janeiro. Ele sempre com o pé atrás, não tinha um tostão de ajuda, de custo, tinha nada. E aí muita sorte, né? Muita sorte não. Sorte e dedicação. Dedicação. Ô, Renato, uma coisa só não consegue. Vou fazer um parênteses nesse momento, Visolux. Eu tinha memória do nome Visolux, eu ia conferir contigo se o nome era Visolux. Nessa época eu fabricava luminoso. Não sei se você sabe, eu sou bem do fabrico de letreiro luminoso. Você viu o filme Cidade de Deus? Sim. Então, Cidade de Deus, o Dadinho, ele em algum momento ele vira Zé Pequeno. E a história toda contada na primeira pessoa do Barnabé, que era um menino lá da comunidade que queria ser fotógrafo. E a história desse menino, quando esse Dadinho vira Zé Pequeno, esse menino, a cena engraçada, que todo lugar que ele vai, ele era apaixonado por uma menina, mas todo lugar que ele ia, ele dava de cara com o Zé Pequeno, ele, puta, o Zé Pequeno, aí voltava, aí ia na outro beco, puta, o Zé Pequeno, e era eu com você, cara. Aonde eu ia, vou vender um luminoso aqui. Tava lá o Renato com a Visolux. Os caras tinham um preço muito bom. Porra, não tinha como. Imbatível. Imbatível. Sabe qual era a tecnologia que ele usava? Ele fazia assim. É o preço errado, o preço mal feito. Não, lá no Paraná, né? Então, e por que eu passei a vender muito, né? Porque eu entendi o que ele estava fazendo. Você tirava um pedido, mandava para a fábrica, ele produzia, mandava um caminhão, tinha uma quantidade de caminhões nível Brasil que ele atendia, e ele mandava o caminhão para o Rio de Janeiro, no caso nosso, e o cara, olha, você tem que instalar e voltar para carregar o caminhão outra vez. Então você ganha pelo prazo que você demora para instalar. E não dava um tostão de ajuda para os caras. Os caras dormiam no caminhão. Comiam, levavam um fogãozinho. Aí o que eu fiz? Eu aluguei uma casa no Caxambi para eles ficarem. Botei uma churrasqueira, não sei o quê, comprei uma geladeira e eles adoravam. Então o meu trabalho andava rápido, porque eu atendia bem eles. E aí eu era representante e atendia a Fiat também. A Fiat eu atendia do Rio até a Bahia. E aí eu comecei a fazer o seguinte, vai inaugurar uma Fiat na Bahia, aí me dava o endereço. O que os representantes das empresas cadastradas na Fiat faziam? Pegavam o arquivo, orçavam o letreiro e mandava. O Renato fazia diferente. O Renato pegava o carrinho dele, que era uma Elba, e ia embora para lá para o lugar. Chegava lá, falava com o proprietário na obra. Ele falou, não, mas eu não posso dar preferência para o senhor. Eu falei, não quero preferência. Eu só vim medir para ver se bate, porque às vezes o arquiteto faz uma planta e depois na hora da construção tem que modificar. Aí eu pedi uma escada, trepava na escada, e aí no final ele me levava para almoçar. Olha, Renata, eu vou comprar quem tiver o melhor preço, não posso dar preferência a você. Você foi o único que apareceu aqui. Não tem problema. Posso te pedir uma coisa? Ele pode. Quando você tiver os preços todos, você me diz. Porra, só para eu ver se eu consigo. Mas eu perdi muito para você. Aí eu ganhava todas, porque o cara me dizia o preço. Caraca, era Antártica, Brahma, Skol, Coca-Cola, Bob's, Fiat, eu perdia então eu passei a fazer isso que eu aprendi na Fiat, fazer com os outros. Meu irmão, eu vim aqui medir, tá vendo? O letreiro ia ser desse tamanho, não ia dar, ia ficar pequeno. Então, foi bom eu ter vindo aqui. Realmente foi. Então, só vou te pedir uma coisa. Quando você tiver os preços, você passa para mim. Eu vou ver se eu consigo baixar. Então, com isso, eu vendia muito. Vendia sempre muito. E eles tinham um preço bom também. Ainda estão no mercado ainda. Então, eu sei. A empresa é grande, são dois eles lá tinham um preço, cara, que que você falou, né? Eu não tinha essa dinâmica de viajar para ir ver. O que estava aqui perto eu ia. Né? Igual a mesma coisa, né? A gente é lutador, eu pegava o carrinho lá e ia lá no lugar. O que estava perto, o que estava longe eu não conseguia. Mas eu chegava na empresa, eu nunca fui muito ruim de matemática, não. As 4 operações chaves, assim, eu lido bem com elas.
E eu fazia, entabulava lá o preço, chapa galvanizada, lâmpada, não sei o que, plástico, lero-lero, alumínio. Fazia, entabulava, cara. O preço da Bisolux era menor do que a somatória dos materiais. É que ele falava, comprava cara, muito. Não é possível esse preço, cara. Não tem condição esse preço. Ele comprava direto, né? Aqui no Rio, a gente sempre sofre com preço, né, Antônio? É. As lojas aqui... Mão de obra também é mão mais de obra caro. mais caro. E lá eles têm o pessoal ganha menos, compra direto em São Paulo, matéria-prima, então eles tinham um preço bom. E eram... vendia muito. A fábrica deles era imensa, já era imensa naquela época. Então ele tinha preço. E ele tinha isso de bom, ele não me deixava falando sozinho. Ó, se eu não fizer esse preço, como é que você sabe? Não tinha na época celular e mandar fax. Eu mandava por fax as cotações. Pô, o cara mandou isso para você. Eu falei, porque eu fui lá, porra. Aí ele viu os preços da concorrência, aí ele baixava para não perder. Mas senão ele também estaria no preço igual ao do mercado. Na verdade, ele não queria perder negócio. E aí eu fiquei bastante tempo como... 7 anos. Campeão de vendas do Brasil dele. E aí, quando eu estava na Saga Lux, lá com o Andrezinho, eu sempre estive próximo do João. O João me ligava, me chamava para almoçar. O João já tinha inaugurado, então, a empresa dele, ProNews Luminosos. Luminosos Publicidade. Ele tinha as duas coisas. E aí, ele sempre me chamava. Quando ele soube que eu fui para Maringá, e era muito difícil... Eu ia de ônibus, dormia no ônibus, para no dia seguinte, chegava lá de manhã, 8 horas da manhã, em Maringá, ia para a fábrica, ficava lá, e só tinha um ônibus. Aí eu saía pegava o ônibus às 4 horas da tarde e voltava para o Rio de Janeiro. Então, minha visita era de 8 às 4, ele nunca propôs me pagar uma viagem de avião. A vida inteira eu fui de ônibus. E aí o João, vem trabalhar comigo, vem trabalhar. Não posso, estou lá com o pessoal. Não, vem para cá. Aí ele fez uma proposta indecente. Eu vou te dar sociedade. Eu falei, eu não tenho grana para ter sócio seu. Não, você não precisa botar grana. Aí vamos conversar, né? Então eu fui trabalhar com o João. Foi muito bom. Um amigo que a gente acabou se afastando por questão de trabalho mesmo, mas sempre foi um amigo. E aí nós fomos, então, comecei a crescer a parte de letreiro, que eu sempre gostei de fazer letreiro, né? O que então eu fazia lá na Bisolux, eu passei a fazer lá com o João. A gente cresceu, mudamos para Bom Sucesso. O galpão nosso era na Rua Pesqueira, era um bom galpão grande, aí começamos a produzir bastante. E aí aumentamos também a parte de publicidade, aumentou bastante o número de painéis. Ele tinha um compadre, e aí eu comecei a conversar com esse Mauro Prestes, é compadre dele. Eu falei, Mauro, você já vendeu quantos painéis aqui? E eu nunca vendi nada. Então vamos sair comigo que você vai aprender a contar mentira. E aí ele começou a engrenar e por último momento ele estava trabalhando na JCDecaux e hoje ele está fora do ramo. Mas trabalhamos bastante. Aí, um certo momento, o João falou, Renato, vamos dividir. Você fica com os letreiros e eu fico com a publicidade. Eu falei, ok. Aí eu levei a fábrica para um galpão que eu tenho até hoje em Santa Cruz. E lá eu comecei a fábrica de letreiros. Veio um momento muito... Você fabrica letreiros até hoje? Não mais. Aí o que eu fiz? Foi um momento que... Você lembra que os políticos começaram a botar painéis de publicidade na cidade? Vários painéis. E aí eu tinha a fila de gente para comprar letreiro. Falei, pô, isso é melhor do que empurrar bêbado em ladeira. E eu produzia noite e dia, noite e dia. Aí eu falei, mas eu vou voltar para a publicidade, que eu via lá a rentabilidade que nós tínhamos na ProNews. Aí sobrava um tempo, eu produzia um painel e instalava em qualquer lugar. E não alugava para ninguém porque eu não tinha tempo. Aí quando chegou um número de painéis e que eu estava pagando aluguel sem usar para nada, eu falei, não, eu vou agora começar na publicidade. E aí eu vim aqui, voltei para o Rio, fui para Bom Sucesso
E aí parei de fazer letreiro para terceiros. Isso já deve ter uns 20 anos, mais ou menos, que eu não faço letreiro para ninguém. Só faço para gente. Aí, num certo momento, eu tô longo, né, eu acho. Não. Num certo momento, eu vendendo lona, comprando lona para revender para os nossos clientes, né, nos painéis estáticos, que na época não tinha LED. Eu falei, pô, mas é difícil, o cara não entrega a lona. Aí eu vou me associar a uma empresa chamada Estúdio Alfa, porque é difícil você ver alguém, sociedade dar certo. E lá eram 2 sócios. Eu falei assim, eu vou... Era o Evandro e o Rufino. O Rufino. Eu vou me associar a esses caras. Aí fui lá, conversei e entrei de sócio com eles. Eu comprei 25% de cada um deles, fiquei com 50% e cada um deles com 25%. Com 2 meses, o Evandro se mandou. E com 8 meses, o Rufino se mandou, porque eles já estavam brigando, eu não sabia. Porque eu conhecia eles de outro endereço, lá em São Cristóvão, mas onde eu estou, que foi o último endereço do Estúdio Alfa, eles ficavam juntinhos, todo assim, parecia um casal. Parecia o melhor sócio. Eu vou ficar lá no meu negócio de publicidade e vou ser sócio deles. Quando eu reparei, o Evandro falou que não tinha condições de ficar mais com o Rufino, acabou a sociedade deles e eu fiquei com 100% do Estúdio Alfa. Foi muito difícil, né? Eu me dedicar... Era ali na Santa Isabel, né? Não, Santa Isabel era em Bom Sucesso. Aí, o Estúdio Alfa em São Cristóvão, que eu estou até hoje, onde era o prédio do... Você ainda tem a gráfica lá? Não, não tenho mais a gráfica. Ali era a fábrica do fermento Fleshman Royal. Uhum. É uma área grande de 7 mil metros quadrados. E aí eu acabei com a fábrica, vendi os equipamentos para alguns amigos, porque eu entendi, Antônio, eu fiz a última Olimpíada de 2016 e eu trabalhei muito, produzi muita lona. No Maracanã eu fiz, que cada painel tinha 7 lonas. E ia mudando a lona, os caras tinham um esquema de mudar a lona. Era uma coisa... Então foi um mundo de lona, um mundo de lona. E eu falei assim, eu acho que o Brasil tá fora do... Porra, o mundo inteiro, isso aí ia ser um LED, trocando, e não troca lona, lona, troca lona. Eu vou sair disso, isso vai acabar. E aí, acabou Olimpíadas, Copa do Mundo foi antes, né? Ou foi depois? Agora Foi antes. Foi antes. Então, eu fiz Copa do Mundo, quando eu fiz a Olimpíada de 2016, eu falei, quando acabar a Olimpíadas, eu acabo com a gráfica. E fiz isso, acabei com a gráfica, porque eu entendi que ia chegar um novo momento no mercado. Saí da gráfica, tenho amigos que eu vendia a gráfica que estava em Bom Sucesso, eu vendi para 2 ex-funcionários meus, Marco André e Marcos Machado. E depois eles venderam para o Roberto, que até hoje o Roberto está lá. E isso, ele esteve aqui com você, eu vi. E, bom cara, hein? Um irmãozão meu. Bom cara. E aí aliás, tem uma passagem com ele muito engraçada. Eu vou contar essa passagem. Eu estou cortando um pouco de cabelo que eu tenho aqui na Barra, ali no Blue, naquele shoppingzinho do Blue. E aí o rapaz corta o meu cabelo, ele... Renato, essa moça aqui é filha de um amigo seu. Aí eu olhei e falei, qual amigo? Roberta. Aí ela, sou muito simpática, a menina, muito simpática. Aí eu falei assim, ele é muito meu amigo. Peraí que eu vou ligar para ele. Aí ela falou assim, não adianta ligar, meu pai está envolvido no carnaval, tem uns 2 anos. Que foi quando ele começou com o camarote, né? Uhum. Ele não vai lá em casa há uma semana, que não sei o quê. E eu devia ter entendido que aquilo era um toque para eu não fazer a ligação. Mas eu fiz a ligação e ele vai e atende de primeira. Aí quando ele atendeu, mas ele pensou que eu estava ligando para falar alguma coisa de negócio, né? De alguma coisa. Não para jogar a conversa fora. Aí ela ficou tão triste com o pai. Você não atende a minha ligação. E atende a do Renato. Aí eu tentei consertar. Não, mas é porque eu estou fazendo um negócio com ele, ele devia estar esperando.
Não, você não atende a gente, pai, atende ele. Porque realmente, Roberto, ele é Correria. uma vida... Ele é correria. Equipamento. E é Já um foi bom lá cara. conhecer as máquinas dele? Não fui ainda não. Primeiro mundo, não tem nada mais moderno que dele. Ele é um bom cara, um parceiro de trabalho. A M2 Flex, é por isso que eu fiquei estranhando você falando que a sua visão da lona, da gráfica, a gráfica ela pode mudar até o formato de negócio, né? O game dela, mas não tem, assim, vai acabar. O Roberto hoje está fazendo uns trabalhos assim que eu vejo aí. Desculpa te interromper, só para concluir. Cara, ele tá fazendo uns trabalhos assim de projetos especiais, que é uma demanda latente do nosso segmento de OH, que são os projetos especiais, criar os mockups bacanas, a engenharia daquilo, com responsabilidade. E o cara, ele entrou nesse vácuo, nessa lacuna, e tem, assim, entregue trabalhos que eu fico, cara, aí, se eu tiver que indicar, eu indico sempre, ó, quer fazer um trabalho bacana? Entrega pro cara, que ele vai, você vai pensar, eu queria fazer um aplique dessa forma, que você aqui, nós que não somos do setor, a gente vai falar, pô, isso é difícil de fazer. Aí ele com o time dele, ele tem um time de engenharia, gigante, cara, e aí o time desenvolve toda a parte tecnológica, a parte de estrutura, e faz e executa, e que você vê... Porra, era tão simples a solução que o cara achou. Mas deixa eu te dizer por que eu... Primeiro, a idade. Eu, quando estava tocando o Estúdio Alfa, era 24 horas por dia. Todo ano, inclusive Natal, Réveillon, não tinha... Férias. Nada. Nada. Não tinha como viajar. Porque eu fiquei sozinho. Tomando conta, tinha 300 funcionários. Um equipamento de ponta... Em equipamento, a gente estava em terceiro no Brasil. Então, é tipo o que o Roberto hoje tem o desenho. Eu falei, eu vou morrer, não tem como tocar isso sozinho. Tá? É meio de vida, não é meio de morte. Né? 300 funcionários, problema. Falei, eu tenho que sair disso. Então, quando eu comecei a deslumbrar o LED, eu falei... As equipes vão diminuir, os problemas vão diminuir e eu vou poder continuar trabalhando. Então a ideia dessa situação do LED é que você diminui a sua equipe, né? A própria publicidade, você tem, lógico que você tem um envolvimento, mas diferente de uma gráfica, trocar 300 funcionários 24 horas. E o cara te liga 2 horas, 3 horas da manhã, como se estivesse de dia, porque para ele é dia, ele está trabalhando. Aí ele liga, desliga, daqui a pouco liga outro. O cliente liga que não chegou a lona, que não sei o quê. Aí eu falei, não estou vivendo. Então eu preciso sair disso. Para onde eu vou? Eu vou ficar só com a publicidade e vou esperar essa chegada do LED no Brasil. E aí, realmente, eu fiquei na publicidade, continuei lá em São Cristóvão e continuei tocando a minha vida nas licitações, que foi que eu consegui fazer, né, 3 licitações ao longo do tempo, onde é mais confortável, e fiquei trabalhando nisso e na busca do LED. Hoje eu tenho LED, fico feliz, porque coloquei LEDs em Caxias. E esse totem que a JCDecaux colocou aqui nos canteiros, né? Quando eu comecei a botar em caixa, vamos derrubar isso tudo, vamos quebrar isso tudo, só tem vanda. Digital? Lá, igualzinho. Em Caxias digital. Tirei foto bacana. E fiz igual. Porque ninguém inventa, né? Copia, né? Fiz igualzinho, no mesmo tamanho, na mesma altura do chão. Saí distribuindo lá na cidade, botei em Petrópolis também. Então... Você está com Petrópolis? Petrópolis, Cabo Frio e Caxias. E Caxias, e Cabo Frio, né? Então eu comecei nessa linha e quando ainda tinha menos LED aqui na Barra, hoje temos bastante, né? Mas eu já estava em Caxias, em Petrópolis com LEDs. Entendeu? Sofri bastante nisso. Mas eu vou contar fechar do Roberto quanto eu amo esse cara... Só para a gente parar um pouco de história de velho. O ano passado, o Roberto falou, Renato, você está na empresa? Tô. Amanhã você pode vir aqui, que eu quero te mostrar. Vai chegar uma máquina nova. Eu falei, pô, vou com todo prazer, Roberto. E então fui lá.
Aí cheguei lá, ele me mostra a máquina, me levou para uma sala. Falei, pô, que história é essa? Me deixou na sala sozinho. Aí, vem cá, Renato, daqui a pouco. Aí cheguei, tinha assim umas 15 pessoas. Aí ele falou, Renato, esses caras vieram almoçar com você. Eu não aguento mais esses caras falarem do Renato. São todos seus ex-funcionários que trabalham aqui comigo. Inclusive o meu sócio, que é o Piu Piu, né? Que era meu chefe da instalação lá na empresa. Hoje é sócio dele, fico muito feliz. A gente, graças a Deus, a gente deu bastante cria. Tem vários aí trabalhando nesse segmento. E aí ele fez esse almoço em homenagem a mim, juntando 15 ex-funcionários meus. Então esse cara não tem valor para mim, entendeu? Eu amo o Roberto, realmente, é um cara que gera esse emprego todo. Gratidão não tem prazo de validade, né, cara? O cara tem um mundo de funcionário. Eu falo para ele assim, eu tenho inveja de você, eu queria ter sua idade e esse tesão que você tem de trabalho, porque eu já tive e hoje a idade não permite mais, né? Vou fazer 70 agora, tem que puxar o freio de mão. E aí a R2 vai pro mobiliário, pega essas 3 concessões e isso. Aí... deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem aqui... A licitação aqui do Rio é bem mais antiga do que essas 3 licitações isso. Que você fez e conseguiu sair vitorioso. Mas é uma coisa que eu me pergunto sempre, é assim, para a Ana Célia lá, para o pessoal da Clear, para o pessoal lá do Alexandre, eles são os caras e... Para o Renato, para o Antônio, o Pedro, Paulo, qualquer um, as periferias, as outras cidades menores não interessam. Só as grandes capitais. Exato. E aí a gente vê assim uma falta de visão do poder público, porque na minha visão, Renato, se você faz o que você faz nessas cidades... Né? Você está falando, se você faz o que você faz numa cidade como Caxias, eu estou falando o quê? De uns 600, 800 mil habitantes? É o terceiro maior município do estado. Se você tivesse a cidade do Rio dividido em lotes menores, o Renato Carioca estaria no Rio. Com certeza. O fulano carioca estaria... O fulano baiano estaria em Salvador. O fulano paulista estaria em São Paulo. E aí faz um puta de um lotão grandão, capital social lá em cima, exclui todo mundo. Na época, a primeira licitação no Rio de Janeiro, a capital social exigido mínimo era... Acho que era 10 milhões de dólares. 10 ou 20 milhões de dólares, eu não lembro. Era um absurdo. Se somasse todas as empresas brasileiras, não tinham capital. Não fazia esse capital. E aí você perguntar, mas o que eles trouxeram? Trouxeram alguma coisa de diferente do que a gente sabe fazer? Não. Não, eles levaram o sarrafo lá para cima nessa questão toda, né? Desde quando implantaram, isso tem... talvez uns 30 anos, 25 anos, 25, 30 anos, sei lá, tem uma etapa, e eles trouxeram e levaram o sarrafo lá para cima, isso é indiscutível. Mas e continuam na vanguarda, porque esse alinhamento internacional traz para eles o que está acontecendo no planeta de mais novo, de mais tecnológico. Hoje, inclusive, com a parte de TI muito avançada, né, com... programas de compra de mídia através de plataformas específicas. Sim, mas isso então, só beneficia eles. Sim. Eu estou falando em termos de benefício para o município. Então, aí que eu vou chegar. Mas assim, no ponto de vista, eu passo ali na Zona Sul, por exemplo. A Zona Sul do Rio de Janeiro hoje é Clear. Uhum. A Zona Sul poderiam ser, sei lá, 10 lotes só na Zona Sul. Sim. E você estaria ali com os empresários. Nada contra o paulista, o francês estar aqui disputando esses lotes, né? Ganhando eventualmente um ou outro. Mas eu percebo que a performance não só do atendimento ao público, porque a finalidade do mobiliário é exatamente levar ao público uma contrapartida social e se remunerar através de anúncios. Você, Renato, estaria fazendo um trabalho tão bom quanto ou melhor
na parte de entrega de social e na parte comercial, cara, eu não tenho a menor dúvida de que você estaria vendendo muito mais do que esses grandes players estão vendendo. Entendeu? Você passa ali na Zona Sul e vê o mobiliário, o que ele está rodando de anúncio, eu não tenho dúvida nenhuma que o Renato estaria vendendo muito mais. Se ele está rodando 3, 4, 5 anúncios, o Renato estaria rodando o dobro de anúncios e trazendo retorno para a prefeitura. Você sabe uma coisa que eu acho... Desculpa, só para completar esse meu raciocínio. E outra coisa, o mobiliário ele é implantado... Não estou querendo falar mal da JC, não. Ele está fazendo o trabalho dele. Né? O Jean-Claude lá, quando criou isso, lá, hoje é o Jean-Luc. O pessoal Decor, família Decor. Os caras estão fazendo o trabalho dele, beleza, maravilha. Mas, sei lá, vai em Irajá e vê o trabalho lá em Irajá. Vai em Ilha de Guaratiba, vê o trabalho lá. Cara, inexiste o trabalho. Nada. Ele atende aonde? Aonde está ali o filé mignon do anúncio. Se vende sozinho. Entendeu? Então se entrega, por exemplo, Irajá, Cordovil, sei lá, esses lugares, diminui os lotes. Eu podia pegar a cidade, pega assim, AP4, a área de planejamento 4, que é aqui Jacarepaguá, Baixada de Jacarepaguá, Gardênia, Barra, Recreio, Curicica. Pega isso aqui, divide em 4, 5 lotes. Você vai ter Santa Cruz. Vai ter Santa Cruz ali por um cara de Santa Cruz, vendendo anúncio de Santa Cruz, cuidando de Santa Cruz e próximo ao seu consumidor que está lá. Eu acho que seria muito melhor, muito mais bacana, né, cara? Olha, eu digo a você, eu estou em Petrópolis, a nossa licitação mais antiga tem 20 anos. Em Caxias tem 12 anos. Em Cabo Frio tem 13 anos. É muito difícil você vender Caxias. E o custo do mobiliário é igual daqui do Rio de Janeiro. O custo do equipamento? Igual. O meu em Caxias é 3 vezes mais caro do que do Rio de Janeiro. 3 vezes. Porque ele é todo em aço. 100% em aço. E então foi um desafio muito grande de vender na Baixada. E logicamente quando eu levo o LED e coloco na Baixada, onde eu vejo aqui no canteiro da Avenida das Américas, vendeu uma cota do totem de LED de R$15 mil, e eu vendo a 1.800, 2.000. Que mágica é essa, né? Se eu tenho o mesmo custo e vender lá, é porque eu busco vender maior volume, ser vendedor profissional, coisa que ninguém dessas equipes querem sair da Torre do Rio Sul para ir lá na Baixada. Eles não querem vender isso. Eles querem só vender na Zona Sul. Então eu vejo assim, sem também falar nada de reclamar, questionar, um mobiliário diferente daqui da Barra e da Zona Sul, diferente com o mobiliário de Barra de Guaratiba, de Santa Cruz. Não, Barra de Guaratiba não tem, cara. Não, nenhum ponto. Você já viu os que tem? É um tetozinho com 4 ferrinhos amarelinho, uma coisa assim. Quer dizer, mas isso diferente. Mas isso era é diferente o usuário do ônibus. Cara, Ilha de Guaratiba não tem. É uma placa pendurada no poste. Isso. O ponto do ônibus ali. A pessoa tem um telhadinho assim, com 4 barrinhas, e é isso que eles dão para a pessoa. Então, eu acho assim, que privilegia o empresário. Sabe aquele lance do pense global e haja local? Cara, quem tinha que estar aí nesse coisa é o Hélio, o Renato, é o João. E o segredo, Antônio, é você, onde você vai buscar esse cliente para anunciar? Porque todo mundo, quando você vai em São Paulo numa agência, hoje os jovens estão, né, na frente das agências por completo, você fala em Caxias, o cara, Caxias? Onde é Caxias? Ele só conhece Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon. Então, onde eu fui buscar o meu cliente? No varejo. Regional. Aquele vendedor da nossa época de página amarela, né? Depois mais para frente de jornal de bairro, né? Totalmente. Buscar esse público. Então, eu consigo sobreviver nesses locais porque eu hoje
60% da minha venda é cliente direto. É o lojista local. Então, eu tenho certeza que a JCDecaux não consegue vender lá nos que tem pouco, que tem, né, em Guaratiba, porque não tem público para isso. Agora, lá no local tem. Sim. Mas aí o cara tem que sair lá da Torre do Rio Sul para ir lá visitar o cliente local. Não, eu imagino que seria melhor para o município e para o munícipe que fosse os cara vendedores lá, focais. Quem é prestigiar faz o um comércio lote local. lá em Guaratiba, que seja, faz um lote lá, entrega para um local. Aí esse local vai fazer o quê? Esse trabalho que você está fazendo. E aí o que acontece? Lá o supermercado não é o Guanabara. Aí tem um relógio, em toda a ilha de Guaratiba tem um relógio com o supermercado Guanabara. Anúncio supermercado Guanabara, E que nem tem o muito supermercado cansado. Guanabara lá. Não tem, o mais perto está a 30 quilômetros. Você entendeu? Então o anúncio fica longe do anunciante, de onde o anunciante quer que o consumidor venha. O público lá é super compras, é não sei quem, é super não sei o quê, São os grupos, supermercados de lá. São grupos que se Pô, tornam estaria na mão dos caras, né? A Jaqueline lá do Super Compra, que é a dona lá, ela estaria lá comprando aquela mídia lá no local. Isso é um questionamento que eu faço, cara. Eu não sei, em algum momento eu acho que o poder público vai enxergar isso dessa forma. Existe uma dificuldade do poder público em entender de que o empresário hoje, ele modernizou, né? A gente hoje, nós do segmento, nós somos desde a época do desbravar a mata, né? Que não tinha nada, era foice para arrancar o mato para começar a implantar suas peças. Hoje é tudo tecnológico, cara, é tudo eletrônico, os controles são todos eletrônicos. Não existe mais aquela dificuldade de acompanhamento e fiscalização do poder público para tomar uma decisão dessa, né? E eu acho que traria um benefício muito grande para principalmente o cara que está longe do Zona Sul, da Barra da Tijuca, o cara que está lá, sei lá... Meia, Cordovil... Pô, o cara não quer anunciar lá. Esse anunciante que está... Quem quer anunciar no Meia, quem é comerciante do Meia. É o pequeno, é o regional. Aí, como eu digo para os meus funcionários, olha, para mim o maior cara que mais fatura para os meus vendedores é a Di Santini, que vende sapato. Você tem que gastar sapato, tem que ir na rua, ir na loja, o cara não tá, volta amanhã, volta de tarde. Essa é a venda. Para vender no meu público, que é Caxias, Petrópolis e Cabo Frio. Sempre é 60%, tem meses de chegar a 70% do valor de venda local. E outra coisa, que eu acho que aí é terrível isso. Quando uma empresa desse porte, uma multinacional, ela tem um preço pré-estabelecido. E aquele cara lá de Guaratiba, como você deu exemplo, não tem capacidade, até porque você não vende uma peça. Vende circuito. Aí vai botar ele lá em Copacabana e o cara lá em Guaratiba. Então, eu vendo assim, o cara, eu chego, vai visitar o mercadinho lá do seu Antônio José. Ok. Seu Antônio José é perto aqui, ali. Aí já leva um projetinho, mas não vai levar 100 peças, porque ele não tem capacidade. A verbinha dele é 3.000, 2.000 para gastar por mês. E tudo digital hoje, tranquilão de você fazer a inserção do anúncio do cara, modificar, upload, download. Troco, ensino a eles. A gente quase senta para vender a mercadoria junto com eles. Então a gente tem feito esse trabalho e está dando certo ao longo dos anos, né? Tem intenção de outras praças? Acabou, as licitações pararam, né? Parou. Hoje é muito caro, Antônio. Porque as licitações funcionam da seguinte forma. O prefeito, eu tenho muitos pedidos de licitações, mas eles querem que você faça 100%. Todo o investimento, né? Diferente, exemplo aí, linha amarela, o cara chama para você administrar o que foi feito lá, né? É mais fácil. Ele não chamou você para construir a linha amarela do seu bolso, né? Então, hoje, você implantar um mobiliário num município é muito caro, porque o ferro está um preço aumentou muito, principalmente na pandemia. Então eu não tenho capacidade financeira de crescer em outras licitações, buscar
pedido eu tenho muito, mas não tenho capacidade de investimento, porque custa muito caro. E é aquilo que nós falamos inicialmente, né? A rentabilidade de um totem, que aqui é 15, lá você vende por 2.500, 2. Então é muito diferente, né? Então eu acabo não conseguindo ter condições de buscar novas licitações. Mas gostaria, é um trabalho muito bom. Outros estados? Você falou que tem muita pedido de licitação. Não, eu sempre me baseei pensando como... Você busca ou as pessoas te procuram para... Procuram, mas eu também busco. Hoje não estou buscando mais, aí eu só estou sendo procurado. E eu sempre entendi, Antônio, que eu tenho que, para dar certo no meu pensamento, que fosse licitações no município do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Por exemplo, ontem eu vim de Cabo Frio. Então, fui de manhã, saí de casa às 5 horas da manhã, e aí voltei, eram 6:30 da noite. Aí eu caminho pela cidade, vejo o abrigo, o totem que está limpeza ruim, que a lona está assim, que a lona está assada. Esse é o meu estilo de trabalho. O operacional teu é lá? Lá. Em cada município eu tenho um operacional e um comercial, venda local. Então eu visito. Aí depois eu vou visitar alguns clientes que eles marcaram os contatos, né? Marcaram. Aí eu visito, depois que está tudo certo, você tem que ir à prefeitura, eu pego meu carro e volto. Na terça-feira eu fui para Petrópolis. Então eu sempre entendi que eu não podia ir para outro estado, porque senão depende de pegar avião, não sei o quê, dormir lá. E hoje o meu filho ele virou comerciante, então não está comigo já há 3 anos. Marcelo? O Marcelo já não está conosco há uns 15 anos, porque ele é professor. Então ele dá aula Você tem quantos filhos, Renato? Tem 3. 3? É. Então o Marcelo, que era o mais velho, chegou um dia lá em casa e falou: Sueli, ó, você tem que tomar conta lá, porque eu fui convidado para trabalhar na Unigran Rio, quando estava começando a Unigran Rio lá em Caxias, vou dar aula lá na faculdade. E ele foi. Eu já tinha certeza que ele ia embora, porque eu falava: Sueli, esse cara, para ser vendedor de letreiro, ele está estudando demais. Ele já fez a faculdade, já fez um mestrado e 2 pós-graduação. Aí não tem alguma coisa errada. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. E aí hoje ele dá aula no IBMEC. Feliz pra caramba. Feliz, tá super satisfeito. E o do MEI, então, assumiu. E aí depois ele foi abrir um restaurante em Petrópolis, depois abriu uma franquia uma loja de cosméticos feminino, esqueci o nome agora, uma marca famosa, é uma franquia. Aí também me deixou sozinho. Então eu sou sozinho com a minha equipe antiga, né? Pessoas que estão comigo já há bastante tempo. E aí eu tenho medo de buscar novas licitações, primeiro pelo investimento e também por falta de estrutura. Eu tive um convite de uma dessas multinacionais, nós falamos há pouco, mas ele queria me contratar como empregado dele. Você me entrega todo o seu mobiliário, você sai da parte comercial, só fica na produção. Eu falei: 70 anos, não posso mais fazer isso. O meu negócio é vender. Você vai me tirar o que eu mais gosto de fazer, que é vender? Não, a venda é nossa. Você fica só fazendo a manutenção, instalação. Em qual cidade? Dos meus 3 municípios. Eu sairia da área, passava para eles, eu ia receber um FII por mês, independente deles venderem ou não. Só que eu sei que eles têm uma capacidade de venda nacional muito grande, né? Vem muita venda lá de fora, né? Direto, já fechado. Quer dizer, ele ia vender 10 vezes mais do que eu vendo e ia me dar um FII menor do que hoje eu tenho. Essa conta não fecha, meu irmão. Vou ter que trabalhar, vou ter que aumentar a minha equipe muito, porque se vai vender muito, eu vou ter muita manutenção, muita troca, né? Então eu tenho que aumentar a minha equipe e vou ganhar menos que eu ganho. Isso aí não dá certo, então não quero. Eles estão fazendo em alguns estados isso. Alguns estados já têm essa terceirização. Eles assumem o comercial, porque eles não podem comprar você, porque no momento que ele compra você, ele teria que mudar todo o mobiliário para dentro dos padrões deles lá, exemplo, na França, seja onde for a empresa, né?
Então teria que trocar tudo, investimento gigante. Mas ele pode vender o seu sem ser dele, né? Ele só toca o comercial. Mas aí eu não aceitei, continuo eu fazendo aí o nosso trabalho. Então essa é a história que eu tenho assim a se falar de como hoje nós estamos. Hoje a gente... Eu estou modificando a marca, foi até um convite muito legal que você fez, que nós estamos colocando R3. Porque... Deixar de ser R2 para ser R3. R3. Isso é um upgrade. E colocando soluções em LED. Nós começamos agora, no início de julho. Está vendendo LED, vendendo equipamento. Vendendo equipamento, fazendo manutenção, fazendo locação. Então a ideia é eu... Pensando muito lá na minha área de conforto, né, que é a Baixada. Eu chego lá, tem um cara que tem uma farmácia, mas ele não tem uma rede igual a Venâncio, que tem sei lá quantas lojas. Tem uma lojinha, duas lojas, ele já é um homem vitorioso, né, quando tem duas lojinhas. E aí eu ofereço a ele, vamos locar aqui, eu vou botar um LED aqui na porta para você, exclusivo para você. Se eu falar que é 10 mil a locação, ele me manda embora, né? Então, faça um preço confortável e estamos locando. Então, por isso eu botei R3. Que legal, cara. Em soluções em LED. Então, a gente já está trabalhando nessa linha, né? Trabalho, nós já temos uma construtora que a gente já faz aqui no Rio. Agora nós estamos abrindo o segundo stand deles, já com LEDs de... O Thiago da LED Wave esteve aqui comigo, não sei se você viu o episódio. Eu vi. Ele fala exatamente isso aí, que é uma visão de futuro de que você vai assinar o equipamento, você não vai mais comprar, ser proprietário do equipamento, você vai assinar o equipamento, aí vai ter no interior da farmácia, em vez de ter lá uma plaquinha de acrílico Givenchy, você vai ter um LEDzinho que é locado. E aí ele me paga esses 2, 3 mil da locação com os patrocinadores dele, né? Então eu tô muito assim, caminhando... Focado para isso, entendeu? Vai ter um lançamento agora no mês que vem na Belardo Bueno, e nós botamos um LED indoor, né, interno com 20 metros quadrados e um externo com 25 metros quadrados, tudo locação. Então a gente está na Belardo, um stand que vai abrir agora em agosto, 15 de agosto. Então a gente tem começado, né, a fazer esse trabalho, né, de buscar aqui aqui nas Américas também, ali no Golfe. A gente está trocando. Eu vi ali, tu colou ali no Patrimar, né? Isso, e também o interno deles. Então a gente vende o interno e o externo. E tentando vender para alguns comerciantes, seja cliente grande ou pequeno, vender essa ideia do LED de parceria, né? Ele gostaria de ter o LED, mas eu não tenho grana para isso. Então vamos fazer, eu coloco o LED, você tem 1, 2 cotas e eu vendo as outras, desde que não concorra com o seu negócio, né? Então a gente tem buscado esse tipo de parceria. O LED ele abre. O LED vai ser ainda como a gráfica que você previu lá que ela ia sumir, ela não vai sumir. O livro, papel não vai sumir. O jornal, papel não vai sumir. O rádio não vai sumir. Diminuiu, né? O frontline não vai sumir. A tabuleta de outdoor de 32 folhas não vai sumir. Ela vai se reorganizar. E o LED vem para, de uma maneira disruptiva, mudar o formato do game, né? Isso que você falou das parcerias é o que eu vejo também nisso aí, porque... Cara, eu já há algum tempo eu tenho essa visão assim, cara, divide, quanto mais tu divide, mais tu multiplica. Você vai criando conexões e aí o tamanho vai crescendo, e aí você vai dividindo e traz benefícios para todo mundo. Isso é muito bacana. Olha, quando eu entrei no outdoor,
há muito tempo atrás, eu fui com o Marçal me levou na primeira reunião da Central de Outdoor de São Paulo, e eram os poderosos, estavam lá, né? E aí eu levantei o dedo e ele perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Renato, sou sócio da Imbra. Não, mas o senhor não está cadastrado aqui ainda. Eu falei, olha, pode ser que eu não esteja cadastrado, mas que eu pago a mensalidade todo mês, diferente da maioria que está sentado aqui, pode ter certeza disso. Eu estou em dia, diferente de uma grande parcela que está sentada aqui. E a própria pessoa, que era um diretor que me questionou, eu sabia que ele estava atrasado. Então, eu tenho direito de falar. E eu já, naquela época, na época nossa, de que tínhamos nossas reuniões, eu falava, nós temos que nos unir. Você, na sua empresa, você tem um cara bom de produção? Então, nessa empresa, o bom de produção vai ser o do Antônio. Ah, não, o bom mesmo do Antônio é o comercial. Então, vai ser o do Antônio que vai ser o comercial. Então, a gente fica brigando entre a gente. Eu vejo na rua carro da manutenção do A, do B, do C, do D. Poderia ser um carro só, fazendo a manutenção de tudo. Todos iam ganhar muito mais, iam ser diretores dessa empresa. Então, desde a época lá do Outdoor em São Paulo, eu sempre falei isso, vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Hoje nós somos quantas empresas de LED trabalhando aqui na Barra? Já tem uns caras que nem são do mercado e estão trabalhando com isso, né? O cara que vende pneu, né? Você conhece, né? Então, qual é o seu segmento? Eu vendo pneu e também vendo publicidade. Eu fico triste de ver isso. Então, se nós fizéssemos um grupo para poder buscar mais tecnologia, vamos botar LED... Não, vamos criar que o mínimo tem que ser um P5. Não vamos botar mais P6, P8, P10. Vamos ter qualidade diferenciada. Vamos nos unir, vamos ser fortes. Vamos poder ter força de chegar na prefeitura e defender o nosso negócio, né? Nós não podemos ficar achando que amanhã alguém pode fazer uma lei e mandar arrancar todo esse investimento. Cara, eu vejo um pouquinho diferente disso. Eu vejo as conexões não nesse aspecto, né? Eu vejo as conexões em outro aspecto, que cada um vai querer ser o seu empresário do seu negócio, porque você determina a hora que você chega. Agora, você tem sócio, você tem patrão. Você tem sócio, você tem coligado, qualquer coisa, compromisso. Eu sou do tipo que, se eu assumo o compromisso, é fio do bigode, eu vou cumprir. Não tem esse negócio de hoje eu vou te contar uma história. Ah, mas não deu, hoje não deu. Saca? Se eu fiz um compromisso contigo... Vai cumprir, né? Vai cumprir. Agora, o que eu vejo das conexões é que, diferentemente de muitos que ainda estão aí, né? O cara do pneu que você falou, na cabeça dele... E isso vai acontecer, né? O cara que tem um pequeno shoppingzinho ali vai achar que ele pode fazer sozinho, vai fazer, vai botar... eu boto LED aqui, boto uma placa de anúncio aqui e eu vou trabalhar e vai vender e vai fluir. E eu não vejo isso, cara. Eu vejo, assim, uma coisa que a gente esqueceu. A gente não, eu não esqueci, mas a maioria esqueceu que o personagem mais importante dessa nossa atividade... Não sou eu, não é você, não é o prefeito, não é o fabricante do LED, não é o cara que monta a estrutura. O principal personagem dessa história toda é o anunciante, cara. Nós estamos esquecendo o anúncio. Nós estamos vendo outras coisas que não é o anúncio. E aí essa guerra de ponto, essa coisa de... o ponto... O cara, pô, tu quer o quê? Um RGI do ponto? Cara, você tem que ter, assim... quando você faz esse trabalho em Caxias, em Cabo Frio, que você vai lá... Cara, essa interface entre você e o dono da farmácia que você está falando... Isso é inquebrantável, isso não acaba nunca. Nunca, é uma relação eterna. A estrutura de ferro deteriora, o LED, o prefeito muda, isso tudo passa. Mas essa relação com o anunciante, que esse é que é o principal personagem do negócio. Eu tenho visto, cara, que para mim parece incompreensível.
eu vejo, vou generalizar, vou falar de uma forma genérica, né, para não chegar em nomes. Né? Eu vejo às vezes assim, o cara, pô, como é que planeja a campanha? Isso não tem importância. A importância é o compromisso da carta de incentivo. Porra, velhão. Pô, tudo bem, a carta de incentivo, a gente entende, são os negócios, são as relações comerciais, ninguém está trabalhando para não ganhar dinheiro, isso eu entendo. Mas, cara, a gente nunca pode deixar de pensar que o principal personagem é o anúncio, é o anunciante, é o cara lá, tá feliz, tá com o trabalho. Então, quando você tem o anúncio, né, você tem tudo. E é muito difícil, Antônio, esse anúncio, quando você fala com um lojista direto. Primeiro, ele passa todo dia na porta da publicidade dele. Se tá torta, se tá amassado a lona, vai entregar se a o melhor não trabalho, tá acesa, né? Ele liga. Renato, eles todos têm o telefone do dono do negócio. Ô, Renato, pô, assim. Não, pô, vou mandar agora a equipe lá. Aí depois ele liga, pô, obrigado, o cara veio. Então, isso é diferente do cara quando fecha um pacote lá nos Estados Unidos de 5.000 faces, e aí ele sai colando em tudo quanto é lugar e ninguém vem aqui olhar. Não existe isso, né? Então faz um check-in, mas né, de forma que a foto não Mas eu penso que as defeito. empresas nossas, elas devem se unir assim, de uma forma... Eu discordo assim, parcialmente dessa ponto de vista teu, nesse sentido, de que, pô, cara, não é impossível você juntar numa mesa, sei lá, 10, 15 empresários que eles dividam, por exemplo, o operacional. Porque vai chegar a lâmpada apagou. Qual a lâmpada vai ter a prioridade? Isso eu acho que é praticamente impossível. Eu hoje não tenho nem mais operacional, eu terceirizo esse trabalho. Olha, eu pactuo muito com... Na época eu até cheguei a conversar muito com o Marco Antônio, né? A gente sempre esteve muito junto com o Marco Cara Antônio. que mais ganhou dinheiro e sem ter nenhum painel. E eu falo, Marco, você quer ser o diretor da nossa empresa? Serei, dessa empresa que eu sonhava, né? Então, não era para tentar os 10 para comandar a produção, venda. Era, vamos profissionalizar a empresa. Você não vai ficar se metendo no financeiro. Você não é economista, não é nada, porra. Né? Então, deixa ser um economista. Quem vai ser o presidente da empresa? Vai ser o Marco Antônio, porque ele tem a relação comercial. Então, essa era a ideia de ter uma empresa que não é que... Marco Antônio tá parado aí, cara. Mas, né, vendeu bem a empresa dele, já... Mas não pode ficar parado. Eu falei pra ele esteve comigo aí, a gente fez um episódio ainda lá no outro estúdio. Eu falei, cara, olha só, se não tiver nenhum projeto, a gente inventa um. Pô, Olha, você não pode ficar parado. Eu cara. atendi Marco Antônio quando era no Castelo, o escritório dele, Souza Cruz. Ele era funcionário da Souza Cruz. Souza Cruz. Então você vê como eu sou velho. E eu atendi ele lá, Souza Cruz. A vida inteira a gente teve relação com Coca-Cola, com todos os clientes, Vivo, sempre foi parceiro e respeitar, né? Eu acho que o que é importante é a gente não precisar, Antônio, atravessar para o outro lado da rua, né? E vem o Antônio, vou mudar para o outro lado da rua, né? Então, eu sempre procurei preservar isso. Acabou a sociedade com o João, não houve nenhum arranhão, o A não roubou o B, nem o B roubou o A. Foi porque a gente resolveu parar, né? Então, essa é a história. E eu sempre fico, sempre que eu tenho alguém que tem relação, como é que está o João, como é que está isso? Escuto, acompanhei a relação de você com ele à distância, né? À distância, porque houve esse afastamento. Mas o afastamento não quer dizer que houve um rompimento da amizade. A amizade é uma coisa maior, né? Você escolhe um irmão, você não escolhe o irmão, você nasce com ele. É um amigo, você escolhe, né? Então, o mesmo o afastamento. Eu nunca me afastei do pensamento, como ele está, como é que está acontecendo. E aí, quando eu soube que ele ficou com você, eu fiquei feliz. E usei alguns amigos para ter informação, como está a relação profissional, sem pegar no telefone e ligar para ele. Você entendeu? Para não parecer que eu estava querendo
qualquer coisa diferente, mas sempre acompanhando. Então, eu acho que daqui a gente não vai levar nada. Nós estamos aqui de passagem, né? E eu sou feliz porque eu comecei a trabalhar nisso sem nenhuma situação. Eu era um corretor de imóvel, virei um publicitário de uma quinta para sexta-feira. Consegui aprender, porque vender seriedade, entregar. Depois eu fui para essas licitações, onde eu comecei a bater na porta do comerciante. É diferente, né? Como você falou de carta de intenção, o cara não sabe nem o que é isso. Você tem agência? Não tem agência. Porra, mas eu não posso fazer a arte para você, porque não posso concorrer com as agências de publicidade. Renato, aqui não tem agência de publicidade. Aí, então tá bom. Aí eu comecei a arrumar alguém para fazer a arte, indicar, né? Ó, tem aí no seu bairro Manelzinho que faz arte, faz com ele, sem nenhum querer ganhar em nada. Eu queria que ele conseguisse fazer a arte para poder estar lá. O cara queria fazer a propaganda e não tinha como criar a arte. Então eu fui aprendendo isso. Então, hoje eu entendo... É bacana, né? Atender esse cara, né? Rapaz, olha, estava em Cabo Frio. Cabo Frio sofreu um grande mercado, Cabo Frio. Mas há 2 anos atrás, você deve ter acompanhado esse negócio dessas moedas de cripto... Bitcoin. Há 10 anos, Cabo Frio vivia uma coisa... É o boom do petróleo, né? Não, a da moeda. Esses caras criaram um negócio lá que rendia 10% ao mês. O cara vendia o carro por 10 mil e ganhava R$1.000 por mês. Ele vendia a casinha dele por 50 mil e passava a ter uma rentabilidade de 5 mil por mês. Então as pessoas começaram a reformar a casa, porque o dinheiro estava fácil. O cara ganhava 5 mil nessa aplicação. Aí você fala assim, mas isso aí era... Mas a cidade viveu isso, Antônio. E o empresário grande... Aí prenderam o cara. Tanto é que quando prenderam ele, teve passeata na cidade. A cidade parou. Porque todo mundo, dentro das suas proporcionalidades, a faxineira, que tinha 5 mil guardado, passou a ganhar 500 pratas a mais. Ela que tem um salário de 1.000 e pouco, ter 500 de receita mensal, é excelente para ela, né? É excelente até o tombo, né? Aí aconteceu o tombo, mas demorou. Esse tombo demorou para acontecer. Eu até acredito... Quem pulou fora se deu bem. Mas... Muita gente ganhou dinheiro porque foi longo, mais de 5 anos funcionando. Então o mercado sofreu. E eu estava Eles lá tiveram muito avanço, assim. Eu ia muito em Rio das Ostras, né? Que é um pouco antes ali, na região dos lagos. E eu ia muito lá, não tinha calçada, era aquele troço de terra, assim, na praia. E, pô, virou tudo fruto do royalty, né? O royalty, né? Hoje Maricá, né? Vive essa beleza aí, mas né? Toda essa região dos lagos, essa costa. Então, aí eu estava conversando com esse cliente, que é um dos nossos maiores clientes, e ele ficou muito grande para a crise, né? Aí eu quero lançar uma campanha. Eu falei, tá bom, meu irmão. Aí eu falei, mas eu saí daqui, numa das visitas era essa. E eu falei, esse cara não tá com grana, porque você passa a conhecer, né? Ele me conhece, eu conheço ele, eu sei do bolso dele. Aí eu falei assim, caramba, esse cara não tá com grana, o que ele vai me propor? Não, eu fiz um contrato com uma mulher aí, uma mulher da TV, ela vai fazer minha campanha por 6 meses. Aí, eu falei, meu irmão, mas tu não tem grana, né? Como é que tá a grana? Não, eu quero fazer permuta. Tá bom, meu irmão, então vamos fazer permuta. Então, é diferente, é uma relação diferente. Né? Aí eu saí de lá, fiz a permuta, aí saí de lá, bem, a permuta serve para mim, porque é o material que eu uso, material de obra, né? A gente usa toda hora, fio, lâmpada, essas coisas. Pô, mas é muita coisa, então tem que arrumar um lugar para eu passar. Aí eu já fui num outro cara lá, meu irmão, eu vou ter esse... Não, Renato, se você botar a preço do que eu compro aqui, eu recebo. Então, essa coisa... Gira a economia da cidade. Gira a economia da cidade. E quando uma multinacional jamais faria isso. Não, cara. O cara não tem dinheiro... Nem atendeu o cara. Nem atende, o cara tá quebrado, não vou lá, não. Então, é isso que...
que permite que eu fique há 20 anos, logicamente que tem sempre a política. Você está há mais tempo do que 20 anos. Não, 20 anos nessa de Petrópolis. Ah, sim. Eu tô nesse negócio, você está falando conta, muito 38 antes de anos. mim, né? 38 anos. Você já estava na mídia exterior antes de mim. Quando eu Isso, cheguei, você já estava lá. Já estava. Eu Então- conto até uma história que a gente estava numa... Acho que era uma casa tua ali na Tijuca, era uma Isso. reunião do Rua sindicato. Caruso. Rua Caruso. Aí eu chego lá com meu carrinho e tal, encosto. Aí me levanta Damásio. Damásio. Ele cismava que eu tinha um padrinho político, né? Aí ele levanta, vem na minha direção e tu veio atrás, não vem não, que tu veio atrás. Aí ele bota o dedo em risco na minha cara. Quem é o seu padrinho? Eu olhando, what the fuck? Quem é o seu padrinho? Porra, meu padrinho é tio Aristides, tia Flora. Puta comédia, né, cara? E nós vimos também lá no centro, eu não lembro o escritório que a gente ia no centro, não lembro de quem era. Você saiu do CEPEX, né, cara? Saí. Tu vai ter que voltar, né? Então, eu saí que falta pra tu voltar? Não, não falta nada, é só eu alinhar. Só mandar a ficha de inscrição lá. Porque eu fiquei realmente, aquilo que eu contei pra você História ruim. história ruim, né? Então eu me afastei, eu falei, Não, mas volta, ô, Renato. eles estão caminhando de uma forma que eu acho que a gente não tem que viver Não, volta. muito essa situação hoje de tá política, o Mário lá, entendeu? cara. O Mário é um cara bacana, ele tá lá fazendo um trabalho bacana. A gente, às vezes, até no corre do dia, a gente não consegue dar tanto apoio a ele. No que eu consigo ajudar, né, dentro da capacidade do possível, eu tento ajudar nas coisas lá, nas demandas. Mas é preciso, é necessário que as pessoas que estão nesse setor, elas tenham pelo menos um lugar onde a linguagem é uma, né? O interesse de representação é único. Eu vou me reaproximar. Já a cicatriz já aconteceu, entendeu? Naquele momento eu estava muito aborrecido com isso. E eu sempre procuro, Antônio, conforme eu falei, a gente está aqui de passagem, né? Então eu não construí inimigos. Se tenho inimigo por um defeito meu de eu não ter tido a habilidade de ter corrigido essa situação. Tem um concorrente nosso, um amigo nosso, que eu sempre uso ele como termômetro. Falei, enquanto ele não brigar comigo, é sinal que eu consigo construir amizades. E até hoje ele não brigou comigo. Então eu uso isso de referência. A gente não pode brigar, xingar, querer tirar do outro. Meu irmão, tá ruim aqui, eu vou lá para Caxias. Eu sei que você não tem capacidade, habilidade de trabalhar no lugar ruim. Deixa que eu vou trabalhar no lugar ruim. E eu vivi, porque para mim é fácil, Antônio. Eu sempre falo isso lá para os meus empregados. Meus empregados têm de 10 anos para cima, que tem lá na empresa. Eu sempre falo, olha, eu tenho vantagem porque eu virei um empresário, mas eu nasci em Del Castilho, num conjunto habitacional. Durante 21 anos eu dormi numa cama, que não sei, não existe mais, eu acho, que era uma cama que era de armar, era uma lona e tinha um monte de mola que esticava assim era a minha cama. Então, todo dia à noite eu armava a cama e de manhã desarmava. Era eu e meu irmão que dormíamos na sala. E aí, depois eu comecei a trabalhar como office boy numa empresa com 14 anos de idade, e eu olhava, era lotação, não tinha, lotação, era um ônibus pequeno, e eu olhava pela janela assim, eu via os carros, falei, um dia eu vou ter um carro, porra, um dia eu vou ter um carro. E aí a vida me permitiu isso, né? Então, eu sempre falo assim, eu sou vacinado contra momentos ruins, porque foi muito difícil. Mas tem uns que a vida foi mais, né? Mais conforto, né? Mais fácil. Então, essa dificuldade me vacinou. Então, quando eu vejo uma coisa que está ruim para mim, eu me afasto. Eu vou buscar um outro caminho para mim, entendeu? Então, hoje eu vejo o LED. Aí eu vou colocar R3. Será que tem muitos
pessoas já fazendo, tem empresas específicas disso. Aqui no Rio tem pouco de fazer locação, de fazer, porque já são empresas grandes que não fazem esse boca a boca, como eu vou lá. Eu vou lá procurar, seja uma empresa grande, eu vou procurar o diretor. Demora, sei lá, X tempo para ele me atender, eu queria apresentar essa proposta assim. Aí eu falo, porra, caramba, mas eu vou invadir o espaço do Antônio. Não, o Antônio tem os painéis lá, estáticos, não tem nada a ver que eu vou falar somente do empreendimento. Eu tenho essa avaliação. Você entendeu? Eu sei que 100 metros depois tem X painéis estáticos do Antônio. Porra, eu vou meter um painel na frente do dele para falar, para anunciar para A, B, C? Não. Eu vou anunciar somente a propaganda do stand. Então, eu tenho sempre essa preocupação de não, como estava conversando com seu filho, né? De não colocar um painel na frente do outro. Não quero. Porra, tem tanto espaço. Para que eu vou querer pegar carona? Não, fulano está com tantas cotas vendidas, eu vou meter um LED lá. Não pensa assim, Antônio. Eu penso, eu vou botar... Quando eu meti ali no stadium, né? Não tinha nenhum LED ali naquele pedaço. Zero. E penei ali no início, né? Porra, vazio. A conta de luz é muito cara, dá 2.000 uma conta de luz, né? Então você paga a conta de luz. Mas aí eu fui lá, fiz amizade com o cara do restaurante. Meu irmão, me ajuda aí, deixa eu ficar Manda as permutinhas dele lá pra mim. Olha só, tô zoando. Eu não tenho... Qual é o equipamento que você tá botando ali? É de quem esse? Olha, eu te falei que eu sou velho, né? Eu conheço o Thiago, né? Fui apresentado a ele, ele já me ofereceu 1 milhão de coisas. Você sabe o que eu faço? Todo o equipamento é meu. Eu compro e instalo. E aí eu compro onde eu tenho uma melhor aceitação, uma parceria melhor. Uhum. Entendeu? Agora mesmo eu estou com essa situação de eu, além de locar, vender também, né? Aí eu tomei logo uma paulada porque eu vendi um LED e aí quando fui fazer a conta, a minha empresa é lucro real. Aí na minha cabeça, coisa de quem é primário, né? Que é o meu caso, instrução muito pouca, o contador falou, Renato, você vende por um valor, diminui a despesa, você paga o imposto do que sobra. Esse era o meu pensamento, lucro real. Aí eu, fiz a primeira venda, um valor ótimo. Aí quando veio a conta não sobrou quase nada. Falei, porra, o que houve? Não sobrou nada? Então não vou vender mais LED? O que está acontecendo? Aí me reuni com... Não, porque esse cara que te vende não é nem lucro presumido. O cara fez uma empresa dessa EPP, né, que chama. E aí você não se beneficia de nenhum imposto. Porra, então... Aí liguei pro cara correndo, me ajuda aí, arruma outra empresa. Não, eu tenho uma empresa no meu tio, pode você me dar a nota aí do seu tio, porque eu não ganhei nada, eu tenho quase que pagar. Então, é dentro dessa dificuldade, né? Por isso que eu falo de a gente ter um grupo onde tivesse um cara, um economista, para nos assessorar, para a gente não errar, né? Às vezes a gente não sabe nem fazer a conta correta, né? Hoje mesmo o cara... Primeiro pediu para eu pintar uma locação ali. Pode ser preto. Aí eu pintei o painel todo de preto. Olha, eu achei melhor branco. Tá bom. Pintei tudo de branco. Aí hoje, agora eu estava vindo para cá, ele falou, olha, eu já tinha visto que ele ia mudar. Ele colocou umas colunas e pintou nesse cinza aí seu escuro ali. Eu falei, esse cara vai mandar eu trocar a cor Não deu outra. Renato, você pode me atender a tinta souvenir no metal, não sei o que. Lógico que pode. Mas se eu sou uma multinacional, eu não ia pintar ou ia dizer, vai custar X mil reais. Não ia rolar negócio, né? Não ia, né? Então, ele é um gerente. Mas, Renato, você é um baita vendedor, você é um cara que eu... Quanto vai custar, Renato? Eu falei, nada. Porque eu sei que lá na frente ele vai lembrar, porque ele levou uma chamada que ele escolheu a cor. E se eu fosse outro, eu ia falar, a cor você que definiu, meu irmão. Agora, para pintar novamente, vai custar mais X reais. Ele me perguntou, quanto vai ser, Renato? Nada. Porra, eu ia ter que pagar no meu bolso. Eu falei, não, faz parte do negócio.
Ainda brinquei, espero que eles não mudem outra cor outra vez. Então, é esse. Mas isso aí consegue, Antônio, acontecer se você estiver muito envolvido com o negócio. Porque se você estiver sentado longe do negócio, quando o empregado te trouxer aqui, você fala, não, isso aqui não, já não está no meu custo isso. Então, enquanto eu me sentir em condições de estar vivendo a operação, a venda, a compra, eu vou fazer. O dia que eu não tiver mais, eu me aposento, entendeu? Mas eu não tem nem nada, nenhuma pretensão de parar, pendurar, pendurar a chuteira, nada. Nada, né? Senão minha mulher, ela foge, não aguenta. Ela não vai te aguentar, né? Então eu quero trabalhar. Quando eu respondi a pergunta do seu filho, ele fez um questionário para mim que acabou que você não leu nada, né? Então, mas eu gosto disso. Eu acho que tem que ser sempre conversa, né? Eu falei ele perguntou, eu falei de religião com ele perguntou, qual é a sua religião? Judeu? Eu falei, não, eu sou um bandista, que é uma religião assim, diferente as pessoas que querem ser mais... Eu sou espírita, kardecista, eu sou isso, eu sou judeu. Então, eu sou um bandista, eu sou uma pessoa, uma religião do povo, né? Que foi criada justamente para atender os negros, os escravos, os pobres, né? Os índios. Então, eu entendo que você tem que viver o seu trabalho ali. Se você não viver, Antônio, não funciona. Uhum. Então, conforme eu te falei, passei e vi um painel desligado, voltei lá, fui lá falar com o chefe da segurança, que tem um disjuntor, que só ele tem a chave, não sei o quê. E eu conheço ele. Fui lá me apresentar ao cara. O cara, o senhor o quê? Eu sou o dono da empresa. Não, mas não precisa, eu só mando alguém. Eu falei, não, mas eu quero vir aqui conhecer você, porque na hora que eu preciso que dê uma queda, qualquer coisa, você vem aqui no disjuntor, arma e desarma para mim. E se eu mandasse um cara de São Cristóvão aqui, tem um custo. E às vezes deixa de atender outro cliente. Você está aqui, mas você não tem obrigação de ficar ligando e desligando o disjuntor para mim. Então eu queria conhecer você, para vir aqui te agradecer. Então acho isso que faz o negócio acontecer com mais tranquilidade e seriedade. Então, o dia que eu pendurar a chuteira, eu vou continuar com esse pensamento. Nós poderíamos ter feito um grande negócio juntos. Todos juntos. E trabalhar menos, pensar mais. Eu acho que falta tempo para nós pensarmos mais. Se alguém tem uma ideia, vamos fazer isso? Vamos criar uma empresa disso? Vamos se reunir? Porque todo mundo gosta de dinheiro. Mas às vezes falta tempo para a gente pensar, Antônio. Pensar mais, refletir. Porque vamos lá na China para comprar. Por que só A e B, né? Ele me liga, nosso amigo, Renato, eu trouxe 1000 metros. Você quer quantos? Eu posso mostrar a você, zap dele e fala assim, quanto você quer pagar, Renato? Eu falei, não é quanto eu quero pagar, meu amigo, essa pessoa que você mencionou o nome, não é isso, eu quero pagar o preço melhor porque eu vendo por um preço melhor para o cliente. Se eu vendesse por um preço alto, né, aí eu não conseguiria. E eu, como um revendedor, eu tenho uma margem pequena, né? Você pode vender mais fácil por um preço mais confortável. Mas eu tenho que comprar de você para revender. E tenho que instalar, dou manutenção, porque eles têm dificuldade de manutenção. Eu vendo para o cara, ele liga para mim, eu mando alguém de noite, de madrugada. Então eu faço esse atendimento diferente. O segurança hoje falou de manhã. Hoje de manhã, porque ele tem a obrigação, quando ele pega o plantão, de olhar, né? Porque o pessoal lá é rígido, o mineiro é danado. Aí, uma das minhas funções é olhar o painel. Só que o painel fica lá na frente, né? Ele fica lá atrás. Ele passou, deu a confere e estava funcionando. Eu estava vindo para cá, passei, estava desligado, entrei lá. Ele falou, não, tá ligado. Eu falei, não está ligado, está desligado. Vamos lá olhar. Eu, tá bom, vamos lá olhar. Eu olhando para o relógio, ai meu Deus, está quase na hora do Antônio. Aí ele, tá desligado realmente. Liga e desliga aí.
Resolveu. Renato, tu é uma história, cara. Tu é um velho de contador de história. Não, mas você, cara, é o comerciante moda antiga, né? Olho no olho, aperto de mão. A gente tem também amizade com o cliente, relacionamento. Eu acho que isso é muito bacana. O segredo é esse relacionamento. Se né? pudéssemos passar isso para... Eu tô olhando ali o seu painel ali tombado ali assim na mesa e fico olhando assim, meu Deus, se nós pudéssemos levantar os painéis todos e pensar em diferenciamento, em qualidade. Amigo, vamos se reunir. Olha, eu estou comprando do Tiago. Vamos chamar o Tiago aqui para conversar. Tiago não vem aqui, fica lá em Goiânia ou fica lá nos Estados Unidos direto. Pô, meu irmão, vem ser nosso parceiro, não vem ser nosso concorrente. Porque senão nós vamos abrir espaço para cada vez eles crescerem mais. Né? Aí vê como painéis que foram mal administrados, né? Mega painel mal administrado, lá o da Ponte, né? Que é um referencial de... Até o Marco teve lá envolvido com eles lá, né? Uma coisa mal planejada, né? Isso é ruim. Entendeu? Um pessoal que dá um preço, dá outro preço, dá um monte de preço. A gente tem que criar uma seriedade aqui no Rio de Janeiro, que é na minha pensamento. Volto a falar para você. A capital do nosso Eu país. acho que nós tínhamos que conscientizar tanto a galera mais antiga, a galera mais nova, a geração mais à frente. Nós temos que conscientizar. Assim, cara, eu não tenho importância nenhuma, você não tem importância nenhuma, o Tiago, ninguém tem importância, a Ponte. Quem tem importância nesse negócio? É o cliente. Né? É o cliente. O dia que a gente tiver a capacidade de passar essa informação para frente, se eu conseguir botar isso na cabeça de uma pessoa, eu já me dou baita satisfeito, porque eu vou estar fazendo mais um cliente satisfeito. E essa é a lógica do grande comerciante da antiga, né? Do pessoal que nasceu com a manha do comércio. Né? Tinha uma frase antigamente, é do ramo, não é do ramo. Lembra disso? Agora não se fala mais. Mas... Fulano não é do ramo. Fulano não é do ramo. Pô, como é que é do ramo? O ramo é aquele cara que discute preço. Você vê alguns povos em alguns lugares do mundo. Começa em 10 mil e vem por mil. Mas não é assim. Pô, quanto é isso? É 10. Ah, tá fechado 10. Pô, isso é uma ofensa, né? Quanto é isso? É 10. Pô, que 10? Pô, você quem vai dar? Fica naquela... Se não tiver briga, naquela peleja, né? É como o velho mar lá na pesca do Marlim, né? Aquela briga e puxa a linha, e solta a linha, cantando o peixe. Então, eu estou muito feliz de ter vindo aqui bater um papo com você. Eu também estou, cara. Eu tenho ouvido as pessoas que vêm aqui, né? E são pessoas importantes, são formadores de opinião, né? Então, eu fico feliz de ter sido aberto esse caminho, né? Que tenha, você brincou aqui, 10 mil, 15 mil, 20 mil, X mil pessoas, mas que desses X mil pessoas tenham o nosso segmento. Que esteja junto, né? Que as pessoas ouçam, né? Eu quando eu vi o João aqui falar, falei, pô, que felicidade, estou feliz. Tem uns outros personagens, vou chamar assim. Tem um cara, o João conhece ele muito, mas eu não vou dizer o nome dele não. Mas ele é um cara que tinha que escrever um livro sobre esse cara. Esse cara, sabe quantos funcionários ele tem? Ele, só ele. Eu comecei a atender esse cara há uns 30 anos atrás, quase, lá no João. E ele me levou em alguns clientes que ele conhecia, e nós começamos uma parceria. Depois que eu saí, ele continuou meu parceiro e parceiro do João. Ele tem poucos parceiros, mas de uma habilidade de relacionamento. Ele vem de relacionamento. Inclusive o filho dele está no nosso mercado, né? E eu falo assim, infelizmente, quando você morrer, seu filho não vai poder ficar no seu lugar, porque você não preparou ele para ficar no seu lugar.
Ah, não, Renato, mas isso que eu tenho, só eu tenho. Que é o que você falou, o relacionamento. Então o cara tá há 30 anos trabalhando sozinho. Teve aqui essa pessoa? Não teve. Ah. Não teve. Há 30 anos, mas o João conhece muito ele, porque ficou lá como parceiro do João. E eu continuei também sendo parceiro dele, porque não houve conflitos, né? Porque ele arruma negócio para mim, arruma para o João. E também, ao longo desses anos todos, ficou com o João também. Então ele sozinho, ele faz a empresa dele. Só. E o que ele vende? Ele vai lá olhar? Não. Ele só abre porta. Com seriedade, ele se aproxima das pessoas, fica amigo. É o que você falou. Vai lá, almoça, janta, passeia, viaja com a pessoa. Dá atenção, né? Dá atenção. E 30 anos se passou ele fazendo isso. E 30 anos... Quando eu conheci, ele tinha uma secretária. Você quer chamar ele para vir aqui no Eu vou canal? falar com ele. Não quer falar aqui nessa câmera, não? Não posso falar o nome dele, mas eu vou pedir para ele ouvir. E aí ele já sabe que eu estou falando dele. Pela maneira, ele já sabe que eu estou falando dele. E aí vou falar que você o convidou. Você sabe que você está falando 30 anos. A Terezinha, quando esteve aqui, ela levantou uma situação... Eu tenho uma curiosidade assim de ver a história da mídia externa, né? Você deve ter acervo lá, fotografia, vídeo, deve ter material. Eu tenho assim uma intenção que eu não consegui materializar, mas eu tenho a intenção de criar museu, cara, dessa história. Pô, 30 anos de história. Cara, hoje são 30 anos. Daqui a 30 anos serão 60. E não temos nada registrado. E não temos nada registrado. Então, esse canal aqui, o AJ, ele pode criar um lugar, uma plataforma, um aplicativo que seja o Museu do H. Eu pedi para o pessoal mandar material, peço de novo. Cara, que tiver, manda aqui no inbox, manda aqui pro pessoal da produção, a gente tentar catalogar isso, trazer as histórias antigas. Você não sei se você viu o episódio contando a história do meu avô. Meu avô fazia mídia exterior em 1930, na década de 30, cara. Era aqueles luminosos de gás neon. Então eu tenho esse material, o meu. Aí o PP me mandou material, um ou outro mandou material. Mas assim, O PP é um amigo que, né, desde quando ele era na agência, né, eu já atendia ele, é amigo. Nós fizemos numa época, uns 20 anos atrás, tinha um painel, um avião da TAM, ali no aeroporto Santos Dumont, ali no estacionamento. E aí foi proibido, o prefeito na época proibiu ali a publicidade naquela região. E aí vai tirar o painel, tira o painel, vai para onde? E aí me chamaram para eu levar esse painel para Congonhas. Aí eu falei assim, pô, mas olha, até Marco Antônio, junto com o Calas, né? O Calas estava ainda bastante ativo, né? E aí o Calas falou, Renato, eu queria fazer um negócio diferente. Porra, não queria tirar o painel lá do Rio e trazer para cá, né? Apesar do Calas ser carioca, né, de Vila Isabel, mas ele estava com aquele pensamento grandioso do paulista, né? E aí eu falei, o que você quer? Não, eu queria um negócio diferente. Falei, então, porra, vamos aumentar esse painel e fazer o maior painel do Brasil. Você tem gente para fazer isso? Tenho, porra. Então nós fizemos o maior painel do Brasil, que era um avião em tamanho original. Botamos lá... Eu demorei 6 meses instalando esse painel, foi um painel muito grande e uma coisa diferente, né? Uma obra diferente que não foi... Tem material fotográfico? Eu acho que eu tenho, eu tenho que olhar, tenho que ver. A história tá aí. O maior painel que foi feito no tamanho original, pô, uma coisa linda. Quer dizer, ficou quase o dobro do tamanho que era do Rio de Janeiro, né? Outra coisa, a Supervia, né? Quando começou, Supervia entrou, aí o Calas fez um contrato com a GC Lever de instalar painéis no Rio de Janeiro. Nós instalamos painel pro Calas, quase 30 painéis ou mais, próximo dentro das estações da Supervia, com visibilidade para fora.
E foi uma coisa linda que ele fez, porque o Callas era um grande comerciante, grande. Ele convenceu a GC Lever a bancar a operação 100%, sem ele gastar um tostão e receber a veiculação da GC Lever. Então ele investiu 0 nos painéis. Os painéis, aí ele chegou para a Supervia e falou: os painéis serão seus. Então ele deu os painéis ao final de um ano, que foi a mídia da GC Lever, né? Que era para falar do Homo, era lançamento do Homo. Eu lembro disso. Aí a Supervia ganhou os painéis, que foi a GC que pagou, a GC Lever. Ele ganhou a mídia sem investir um tostão, porque quem me pagou, né, foi a GC Lever. E o filho vai no mesmo caminho. O Rodrigo muito também bom, muito bom. Rodrigo. Bom. Então eu falava, o Marco, o baixinho não botou nada nessa história, cara. Só botou o papo dele. Aproximou a Supervia, a GC, e fez, eu não lembro quantos painéis, mas muito mais de 30 painéis. Todas as estações tinha os painéis. Depois veio aquela época ruim que teve que tirar os painéis, né, essas coisas todas. Mas eram megas painéis. Então, o Callas é uma pessoa importante no nosso segmento, e tem outros, né? Tem vários. Tem muita história aí. E tem história que a gente nem sabe, né, cara? Lá subiu para parte de cima do país, tem muita gente que está fazendo coisa bacana lá. Tem outros estados, né? Criar esse contexto aí desse material, chegar de uma forma e organizar isso com a cronologia do tempo. Meu irmão, eu queria agradecer a você, tá, essa oportunidade. Eu ouço sempre, acompanho, né? O nosso amigo ali já me deu meu dedada para eu passar a fazer parte. E eu diria, se você me permitisse, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo que a seriedade é a coisa mais importante da vida. E eu sempre falo assim, durante muitos anos eu tive a concessão fui a primeira empresa a fazer publicidade em rodovia, que foi a BR-040, que é Rio Juiz de Fora, né? Então eu botava sempre nos painéis vazios assim: se me restasse um único dólar, eu investiria em publicidade. Então, no mundo inteiro... Essa frase é de... Eu esqueci um americano, esqueci o nome dele. Eu ia até olhar amanhã, mas eu esqueci. Então tinha vários painéis, quando estava vazio, eu metia logo. Forbes? Não lembro o nome dele. Depois eu mando para você, eu vou olhar. Né? É fácil. Mas olha só, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, assim, porque deixa uma frase para a posteridade. Estava lá naquele escrito, naquele... Não, mas eu tenho que perguntar para você falar. Tava naquele... Então, se me restasse um único dólar... Você fala aqui olhando essa câmera, que a audiência está te olhando aqui nessa câmera. Se me restasse um único dólar, eu investiria em publicidade. Então, esse é um pensamento que nós temos que seguir. Eu vejo muito no nosso país, primeira verba que se corta é de publicidade, né? A empresa está com problema, corta. Nós temos que investir mais. Essa é a possibilidade. Quando eu consigo vender lá para o cara da Baixada a publicidade, o cara que ele está preocupado em gastar R$100 e ele gasta comigo 1.000, 1.500, eu tenho que convencer ele e provar a ele que o meu painel está sendo importante. Então, vou te dar uma história que não tem nada a ver com publicidade, tem a ver com aviação e com física, mecânica. Você sabe que o avião, quando perde sustentação, ele estola. Tá certo? Ele perde a sustentação e cai. E aí um dia eu estou conversando com um empresário, a empresa deu uma enroscada, e aí eu tô vendo o cara metendo pau no investimento com a empresa, coisa. E aí, qual era a filosofia dele? Pô, o avião estolou, quando ele botar o bico para baixo, você tem que acelerar o máximo possível para você pegar e subir de novo, pegar a sustentação e subir de novo. Então, vai mais ou menos de encontro, traduzindo para a questão assim, de se posicionar na comunicação perante o teu consumidor
É assim, pô, cara, tá indo mal, anuncia. Tá indo bem, anuncia. Para preservar o seu negócio. Isso aí. Se tá ruim, anuncia. Se tá bom, anuncia também. É isso. Então, Senhoras e senhores, vocês gostaram dessa conversa? Vocês façam lá o que vocês têm que fazer, que é se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Hoje, quando você estiver lá na birita, no papinho com os amigos, troca ideia, fala, os carioca lá estão fazendo um trabalho bacana lá. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Senhoras e senhores, Renato Gaudioso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade e obrigado de estar convivendo com vocês. Né? Porque lá naquela pergunta dizia: o que é mais importante para você? O que você mais aprendeu? Aprender o relacionamento, a respeitar o concorrente como amigo. Isso é o caminho perfeito, é respeitar o que é ruim para mim, eu não posso desejar ao meu amigo. Exatamente. Então, temos que respeitar isso. Com essa regra já fica bom demais todos os relacionamentos. Olha só, eu te agradeço muito, foi muito bacana e espero que você tenha curtido. Você curtiu? Foi ótimo, foi perfeito. Desliguei meu celular, ele não tocou. Não tocou, ninguém falou de lâmpada apagada nesse, sei lá quanto tempo a gente está aqui trocando ideia. Mas, de novo, eu te agradeço, foi muito bacana. O que você puder contribuir, eu percebi que você curte o que a gente está fazendo, está percebendo o amor que a gente tem no coração por essa atividade nossa, por esse segmento nosso. O que você puder fazer para contribuir com pauta ou com pessoas relevantes, essa aí que você não falou o nome, tá? Eu agradeço de coração. Ó, meu coraçãozinho para você. Obrigado, meu. Tá? Pessoal, até a próxima. Um abraço, fique com Deus. Obrigado a toda a equipe. Amém.